Fala galera, tudo bem com vocês? Prof. Rafa aqui na área para mais uma aula de História e hoje é a parte 2 sobre o tema Cultura e Política em Esparta e Atenas. Bora começar! A parte 2 começa na página 119. Fazendo uma retomada da aula passada, a gente viu os regimes políticos que aconteceram, que existiram em Esparta e em Atenas. Em Esparta era uma oligarquia, em Atenas era uma aristocracia, né? Os nobres comandavam, mas depois acabou virando uma democracia. A participação do demos acabou aumentando. Os cidadãos participavam da política ateniense, mas vamos lembrar que nem todo mundo era considerado cidadão, apenas homens adultos, filhos de pais atenienses. Nessa primeira parte da aula de hoje, na página 119, a gente vai falar sobre a educação em Esparta e em Atenas. Essa imagem que está aparecendo aí para você, de um menininho, da cena de um filme, né? Isso é para te lembrar que a educação em Esparta era direcionada ao exército, ao exercício militar, coisa que em Atenas era direcionado, por exemplo, para a política, para o exercício da cidadania. Atenas tinha o seu exército, entrou em grandes batalhas, mas ele direcionava a educação para o exercício político do cidadão. Já em Esparta, aquela frase que eu havia comentado, né? Um soldado do berço ao túmulo, vai mostrar então que eles direcionavam a educação deles ao exercício militar, e é o que diz no primeiro parágrafo da página 119. Diz assim: em Esparta, a educação dos cidadãos era um aprendizado para a guerra. Assim que nasciam, as crianças eram examinadas e, se aparentasse algum sinal de fraqueza ou deficiência física, eram mortas. Olha só como funcionavam as coisas em Esparta. Aos 7 anos de idade, os meninos passavam a viver em quartéis e se habituavam a suportar a dor, a fome e o frio. Qual que era a ideia deles? Quando esse menino for um jovem e participar de uma guerra, muito provavelmente ele vai ter que suportar a dor, a fome e o frio. Então eles começavam a educar isso, os meninos, desde cedo. O texto continua. Após o período de treinos, os jovens eram submetidos a um ritual de passagem. Os que não fossem considerados aptos para a guerra eram relegados a uma condição inferior. Então você tinha uma prova de fogo, né, que você deveria passar para se tornar, ser um soldado espartano, se concretizasse. Caso você não passasse, a sociedade te olharia de um modo estranho, né? Aquele espartano que não foi capaz aí de passar no teste para ser um bom soldado. No parágrafo 2, ele vai falar sobre a educação sobre as meninas. Diz assim: as fontes históricas levam a crer que as mulheres espartanas participavam ativamente da vida social na polis. Elas praticavam exercícios físicos com os homens, circulavam livremente pela cidade e estimulavam a bravura dos filhos por meio de diálogos, além de aconselhar os maridos em questões políticas. A sociedade via as mulheres como o ventre gerador de valentes guerreiros. Então aqui na verdade ele não fala sobre a educação das meninas, mas fala sobre o feminino. Ele fala que as mulheres eram direcionadas, elas tinham uma certa participação, não eram colocadas em igualdade, mas elas tinham, a sociedade espartana olhava as mulheres como aquelas que dariam o nascimento a novos guerreiros espartanos. Então elas tinham esse respeito nesse sentido. Fala também que elas participavam e davam conselhos políticos aos seus maridos. Não comandavam, mas tinham relevância política, ok? Ainda na página 119, parágrafo 3 e 4, ele vai falar sobre educação em Atenas, que funcionava de uma forma um pouco diferente. Olha só. Em Atenas, os meninos e meninas eram educados de maneiras diferentes. Os meninos aprendiam a ler, a escrever, a recitar poemas e a cantar ou tocar instrumentos musicais. A partir dos 15 anos, frequentavam o ginásio, onde praticavam exercícios físicos e discutiam questões políticas e filosóficas. Depois dos 20 anos, o jovem tinha mais 2 anos de preparação militar. Cuidado para não confundir, ok? Lá em Esparta, aos 7 anos, a criança já entrava no quartel. Aqui em Atenas, depois dos 20 anos, o jovem entraria para se preparar no exército. E aí o texto termina falando que era o momento em que se tornava cidadão e estava preparado para atuar na vida pública. Então, várias coisas que eles educavam os meninos: a ler, escrever, trabalhar com poemas, cantar, tocar instrumentos musicais, refletir, praticar exercício físico e, no final, aí sim, se preparar para o exercício militar e, logo após isso, se tornar um cidadão. Está aparecendo aí do lado para você que o teatro foi inventado na Grécia Antiga. Ele diz assim: o teatro, da forma como conhecemos hoje, é uma invenção grega. A tragédia e a comédia foram as principais raízes do teatro grego.
O texto continua. Inicialmente era um ritual religioso organizado por populações rurais em honra a Dionísio, deus do vinho. No século VI, os atenienses introduziram a representação de falas e atos de personagens. As encenações incentivavam os espectadores a refletir sobre as suas atitudes cotidianas, tornando-se parte da educação dos gregos. À exceção dos escravos, todos podiam assistir aos espetáculos, porém, apenas os homens encenavam as peças. Para representar personagens femininas, eles utilizavam máscaras. Então, uma curiosidade para você: o teatro é uma invenção grega. E a tragédia e a comédia foram as duas raízes dessa invenção. Voltando à página, ao quarto parágrafo, ele vai falar sobre a educação feminina, a educação das meninas em Atenas. Diz assim: as meninas atenienses eram educadas para a vida doméstica, ou seja, para o lar. Para isso, elas aprendiam a fiar, ou seja, fazer fios, tecer, ou seja, fazer tecidos, e a cozinhar, além de se preparar para a maternidade brincando com bonecas. Por volta dos 15 anos de idade, participavam de cerimônias religiosas que as tornavam aptas para o casamento. Então, olha só, a política ateniense, na preocupação da educação de meninos e meninas, direcionava os meninos para um lado, direcionava as meninas para um outro lado. Os meninos exercer a cidadania, as meninas se preparar para a maternidade, cuidar aí de assuntos domésticos. E também o texto fala que por volta de 15 anos elas participavam de cerimônias religiosas, tornando aptas para o casamento. Então olha só, várias diferenças aí na educação em Esparta, em Atenas e em relação a meninos e meninas. Na página 120, o livro vai explicar para você sobre a mitologia grega, sobre as crenças religiosas nas polis gregas. Diz assim em parágrafo 1. Assim como a maior parte dos povos antigos, os gregos eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Você viu lá no Egito que eles eram politeístas, na Mesopotâmia, na Grécia não foi diferente. O texto continua. Cada um deles estava associado a um aspecto da natureza ou da vida humana, como você pode ver no quadro, que eu já vou te mostrar que quadro seria esse. Então, os deuses representavam coisas ou da natureza ou do ser humano. No parágrafo 2 diz assim: nas cidades gregas, o indivíduo não participava dos cultos buscando a salvação da alma, como ocorre nas igrejas cristãs. Na época, na verdade, nem existia o cristianismo. Aí o texto fala assim: a religião dos gregos era cívica, fazia parte do exercício da cidadania. O indivíduo participava dos rituais religiosos cumprindo um dever e um direito de cidadão, assim como devia atuar na política e na guerra. Sendo uma religião cívica, os deuses também estavam presentes na vida na cidade, relacionando-se com os humanos, interferindo na sua vida. O que esse parágrafo 2 quer dizer? Que quando, por exemplo, hoje algum cristão vai na igreja buscando salvação da sua alma, o grego não tinha essa ideia. Ele não ia para os templos fazer celebrações para os seus deuses buscando ser salvo, mas sim como um exercício da cidadania. Eu faço parte da polis, eu faço parte da democracia, eu faço parte da cidadania dessa cidade. Portanto, a religião também faz parte desse jogo urbano. Então, veja que a religião grega tem esse aspecto de ser uma religião cívica, ou seja, ligado ao exercício da cidadania. Eu sou um filho de pai e mãe ateniense, eu sou um cidadão, portanto, participar dos cultos gregos faz parte dessa cidadania. No parágrafo 3, vai falar de uma das coisas mais conhecidas da religião grega, que são os oráculos. Diz assim: para conciliar-se com os deuses, os gregos consultavam os oráculos. Prof, o que são os oráculos? O texto diz: templos em que haviam sacerdotes que tinham o poder de se comunicar com as divindades. Então, você tinha lá um desejo de saber. Vou dar um exemplo aqui. Os 300 de Esparta, eles queriam fazer uma guerra contra os persas e o rei Leônidas foi até o oráculo de Delfos perguntar para os sacerdotes que lá estavam se ele deveria ou não fazer essa guerra, se ele se daria bem se ele fizesse essa guerra, se eles ganhariam essa batalha. Diz a história, conta a história, que o oráculo teria falado que eles perderiam a guerra, que os 300 de Esparta deveriam esperar reforços militares. Mas Leônidas acabou contradizendo o oráculo, foi igual para a guerra e de fato acabou perdendo. Então ele não deu ouvidos para aquilo que o oráculo disse,
foi para a guerra, perdeu a guerra. Então as pessoas ligavam os oráculos como se fossem profecias, sacerdotes que tinham o poder de se comunicar com as diversas divindades que eles acreditavam. O texto continua. O oráculo mais famoso era o oráculo da Grécia. O mais famoso oráculo da Grécia ficava na cidade de Delfos e era consultado pelos gregos para a tomada de decisões políticas, o início de uma guerra, como eu exemplifiquei, ou até mesmo para questões pessoais. Então, é como se você quisesse respostas procurando os deuses, procurando sacerdotes que falariam com os deuses nos oráculos. Era isso que os gregos acreditavam. E na página 120 tem uma foto muito bonita, diz ali, ruínas do templo de Apolo, que é essa imagem que você está vendo aí no slide, onde se localizava o oráculo de Delfos. Aí é o sítio arqueológico de Delfos, lá na Grécia, essa foto de 2015. Então, se você algum dia for para a Grécia, se você visitar essa cidade, dá para você ter uma noção aí da importância do oráculo para essa sociedade antiga. Anteriormente eu falei que os deuses representavam coisas da natureza e do ser humano, e aí tem uma tabela aí para você ver alguns exemplos. Então olha só, Zeus representava os céus, o deus do trovão. Hera representava o casamento e o parto. O deus Poseidon, irmão de Zeus, representava os mares, os oceanos. Ártemis representava a luz e a caça. Hefesto representava técnicas e artesãos. Deméter representava o fogo e a agricultura. Deus Hades representava o mundo dos mortos. A deusa Afrodite representava a beleza e a fertilidade. A Atena representava a sabedoria e a cidade de Atenas era em homenagem a ela. O deus Apolo representava as artes. O deus Ares representava a guerra, um dos deuses principais aí de Esparta. Dionísio representava a festa, a alegria e o vinho. Então perceba, cada deus tinha uma representação ou em relação ao ser humano ou em relação à natureza, como a agricultura, por exemplo. E para a gente encerrar, na página 121, o livro vai te contar sobre a arte grega. Diz assim o primeiro parágrafo. A escultura é, sem dúvida, a mais conhecida manifestação artística dos antigos gregos. As primeiras esculturas começaram a ser produzidas com o surgimento das póleis, das cidades-estado. Eram feitas de pedra e as formas rígidas do corpo humano se pareciam com as das antigas esculturas egípcias. Parágrafo 2. Com o passar do tempo, os artistas começaram a usar o mármore e o bronze e a representar o corpo humano da maneira mais realista possível, como você vê aí na imagem. As estátuas davam a impressão de movimento. No parágrafo 3 diz assim, a partir da conquista macedônica, as obras ficaram ainda mais realistas. Os artistas pretendiam não apenas representar o corpo humano, mas também as suas dores e emoções. Então, é o tema mais recorrente das esculturas gregas, o corpo humano, muito venerado pelo grego antigo. Muitos artistas, porém, continuaram esculpindo figuras idealizadas próprias do estilo clássico. E no parágrafo 4, fala ali para você observar algumas imagens que estão no seu livro. Agora, ainda na página 121, na parte direita, tem um quadrinho que fala sobre o declínio das póleis gregas. Porque você olha e fala assim, nossa, uma sociedade tão bem desenvolvida, complexa, inventou a democracia, Esparta era uma polis guerreira, inventaram um monte de coisa que vai se tornar base aí para a cultura ocidental. Quando que isso acaba? Bom, acaba, na página 121 ele mostra, no quadrinho à direita, que chegou um tempo em que as póleis gregas entraram em declínio. Por quê? Olha só, elas entraram em guerra, a Guerra do Peloponeso, um conflito entre cidades-estado, e esse conflito entre elas tornou todas elas fracas, passíveis aí de serem dominadas por um outro povo, que foi o caso dos macedônios. Então olha só o que diz no quadrinho, no box, que está na página 121 na direita. Declínio das póleis gregas. A crescente rivalidade entre as cidades-estado gregas as levou a enfrentarem na Guerra do Peloponeso, a se enfrentarem na Guerra do Peloponeso, em 431 a.C. Mesmo após o fim da guerra, as lutas entre as cidades gregas continuaram. Enfraquecidas, elas foram conquistadas pelos exércitos do rei Filipe II da Macedônia. Então, olha só, não havia uma unidade política, né? Teve momentos que as cidades-estados se juntaram, mas teve momentos que elas brigaram entre si, a exemplo de Esparta e Atenas. E aí, quando eu tenho duas cidades fortes brigando entre si, acabam se enfraquecendo. E esse enfraquecimento fez com que um povo ali perto, que é os macedônios, aproveitasse o momento de fraqueza e dominasse geral, dominasse Esparta, dominasse Atenas. Na verdade,
Depois vão vir os romanos e vão dominar tudo, vão dominar os macedônios e os gregos, mas isso é para um outro momento que a gente vai falar. Então, não esqueça, quando que começa o declínio das cidades gregas? Quando elas entram em conflito entre si, que é a Guerra do Peloponeso, Esparta, Atenas e outras cidades, elas acabam enfraquecendo um outro povo, os macedônios, acabam dominando os gregos antigos por conta desse enfraquecimento decorrente da guerra. Então, para resumir a nossa aula de hoje, você viu na página 119 que a educação em Esparta e em Atenas tinham direções diferentes. A educação em Esparta era levada ao exército, a educação em Atenas era levada para o exercício da cidadania. Na página 120 você viu aspectos da religião grega. Eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses. A religião tinha uma importância cívica e que os oráculos eram templos que os sacerdotes se comunicavam com as divindades. E para finalizar, na página 121, você viu que a arte grega, as esculturas, é uma manifestação bastante importante e que o tema mais recorrente dessas esculturas foi o corpo humano. E para finalizar, você viu também que as cidades gregas entram em declínio depois, lá pelo século V, lá por 431 a.C., por conta da Guerra do Peloponeso, deixa as cidades fracas e outro povo que morava na região acabou dominando os gregos, que foram os macedônios, aproveitando ainda o enfraquecimento decorrente da guerra. É isso a aula de hoje. É isso por hoje. Eu espero que você tenha gostado e entendido. Muito obrigado pela atenção e diga tchau.